Então, queridos, eu estou aqui, vou compartilhar com os irmãos durante esses minutos que se seguem, uma palavra de Deus, e grande é a minha responsabilidade. Sempre que eu subo no altar, com muita gente ou com pouca gente, para falar a palavra, irmãos, eu temo e tremo também. Então é uma responsabilidade muito grande falar a palavra de Deus. E eu gostaria de convidar os amados e as amadas irmãs para nós fazermos uma leitura em Mateus. Mateus 7, a partir do versículo 21. A partir do versículo 21. O texto sagrado diz assim: olha, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí vem o versículo 22 e diz o seguinte: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos milagres? E aí vem o 23, e eu encerro aqui. E Jesus diz: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eu pedi a todos que inclinem a cabeça por um instante. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, eu te louvo nesta noite. Eu te louvo, Senhor, por esse momento tão especial, momento em que o Senhor preparou para esse encontro, momento em que o Senhor preparou para estarmos te adorando, te bendizendo, te louvando, porque somente tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Senhor, eu te agradeço por esse momento tão especial. E eu quero também, Senhor, lhe pedir, porque reconheço o quanto eu preciso, e acredito que cada irmão e cada irmã aqui nesta noite também estão dizendo o mesmo: como eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Eu lhe peço em nome de Jesus, Pai, o perdão pelos pecados que eu tenho cometido, talvez no pensar, no falar, numa atitude, numa ação, num comportamento. Senhor, eu sei que tem coisa que eu não queria falar e quando eu menos espero falei. Tem coisa que eu não queria jamais fazer, quando eu menos espero eu fiz. E Senhor, tu sabes de todas as coisas, a ti ninguém engana. O Senhor conhece o nosso exterior e conhece principalmente o nosso interior. E portanto, nesta noite eu venho e lhe peço o perdão das minhas faltas, dos meus erros, dos pecados que eu tenho cometido. Me perdoa, Senhor, me perdoa, me limpa, me purifica no poder do teu sangue.
Senhor, eu preciso de Ti. E tudo o que eu quero ser é tão somente uma ferramenta, um instrumento que Tu venhas usar para alcançar o lugar mais íntimo de cada coração aqui nesta noite. Senhor, eis-me aqui. De mim mesmo eu não tenho condição, mas me coloco nas Tuas mãos. Usa-me conforme Tu queres e fala conosco, Senhor, além do que Tu já tens falado conosco. Pai querido, eu quero também lhe pedir em favor de todos os irmãos, de todas as irmãs que estão aqui nesta noite. Senhor, esteja tratando com cada vida, que o Teu Santo Espírito esteja tratando, trabalhando em cada coração, enquanto a Tua palavra está sendo ministrada. Tu sabes, Senhor, o que cada um de nós precisa. Ninguém, mas ninguém, talvez nem nós mesmos, sabemos tão bem quanto o Senhor sabe do que nós precisamos. Portanto, Pai, trata em nome de Jesus com cada coração aqui nesta noite. Senhor, que durante a ministração da Tua palavra, o Senhor possa estar agindo em todas as áreas da nossa vida, espiritual, física, porque a tua palavra é poder, é autoridade, a Tua palavra é vida. Meu Deus, eu quero também nesta noite estar orando pela família de todos os irmãos que estão aqui, de todas as irmãs que estão aqui. E por certo eles deixaram lá em casa a família, como eu deixei. As irmãs deixaram família e estão aqui. Neste momento tão especial, Senhor, envia o Teu anjo e abençoa com a bênção do Senhor no lar de cada um, e visita a família de cada um que está aqui nessa noite. É o meu pedido, Senhor, em nome de Jesus, que os lares, se em algum lar alguém ficou doente, Senhor, leva a cura, leva a libertação, leva a bênção, e quando este amado irmão chegar lá, quando essa amada irmã chegar lá, essa pessoa já esteja liberta pelo Teu eterno poder. Senhor querido, abençoa esse encontro nosso que vai até domingo ao meio-dia. Ó Senhor, que o Teu Espírito esteja na condução de todo esse trabalho, da vida do Teu servo, pastor Ivan Nunes, e de toda a equipe que está ao seu lado, lhe lateando. Que o Teu Espírito esteja, Senhor, ocupando o principal lugar durante todos esses dias aqui neste hotel em Águas de Lindóia. E que esta segunda semana ao PPC seja maravilhosa. E quando terminar no domingo meio-dia, Senhor, que todos os amados, todas as irmãs amadas possam estar saindo daqui levando no coração uma marca que nunca mais vai se apagar. Senhor, ser conosco, continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, as irmãs podem sentar. Queridos irmãos, eu fico pensando, queridos irmãos, nessa palavra de Jesus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Talvez, irmãos, nunca, não sei antes, mas talvez nunca se chamou tanto pelo nome de Deus
Nunca se falou tanto no nome de Deus. Talvez nunca tenha se falado tanto no nome de Deus como nos últimos tempos. Todo mundo fala em Deus. Todo mundo fala em Deus. Mas aqui vem Jesus numa palavra simples e diz: olha, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aí ele completa o versículo 21 e diz: mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Só vai estar no céu aquele que faz a vontade do Pai. Não adianta gritar muito alto, ou falar baixo, ou usar técnicas para emocionar as pessoas, para levar talvez as pessoas às lágrimas, falando do nome de Deus. Falando do nome de Deus, porque nem todos que falam o nome de Deus está fazendo a vontade de Deus. E só vai estar no céu aquele que faz a vontade de Deus. Essa semana eu ouvi a Leila ministrando e ela dizia uma coisa: muita gente usa o nome de Deus, mas não faz a vontade de Deus. E é uma realidade. Tem muita gente usando o nome de Deus, mas não estão fazendo nada para Deus, usando o nome de Deus pensando neles mesmos. Tem muita gente usando o nome de Deus para fazer muitas coisas em seu próprio benefício. E tem muita gente que tem usado o nome de Deus até para se enriquecer e se tornar um milionário ou milionários. Mas Jesus é muito claro. O Senhor Jesus é muito claro quando Ele diz: nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Nem todos. E aí, irmãos, eu paro e começo a refletir. 44 anos que eu renunciei à vida lá de fora para andar com Jesus. 44 anos que eu renunciei às minhas vontades, renunciei um monte de coisa para aceitar Jesus como meu Salvador e Senhor da minha vida. E aí, quando eu me deparo com uma palavra dessa, eu fico pensando: meu Deus, e aí? Eu te chamo pelo nome todo dia, um monte de vezes, mas eu não quero estar fora, eu quero estar dentro. E para estar dentro, eu sei que eu tenho que continuar dizendo não para mim mesmo. Quantas vezes? Não para as minhas vontades, muitas vezes.
porque só entra aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Irmãos, para um instante e pense. A maioria das coisas que nós fazemos, que nós pensamos, que nós falamos, atitudes que tomamos, será que essas coisas que nós falamos, elas estão afinadas, elas estão alinhadas com a vontade de Deus? É uma boa pergunta, não é? Dura é a resposta, mas a gente só vai responder para a gente mesmo. Porque, irmãos, você começa a ler a Bíblia, lá em Gênesis, você vai lá em Apocalipse, e raríssimas vezes, você vai ver Deus dizendo alguma coisa ou elogiando alguém. Deus vai estar sempre puxando a orelha, repreendendo, apertando com a gente, enfim, isso significa que a maior parte das coisas que a gente faz não está de acordo com a vontade dele. E aí, queridos, é o momento da gente parar e refletir muito profundamente. Meu Deus, eu não quero perder 44 anos. 44 anos que eu falo, 44 anos que eu ando com o Senhor, 44 anos que eu ando contigo, e eu não quero perder, eu não quero perder isso não. Eu tive, irmãos, eu tive um sonho. Eu não me impressiono com sonho. Eu não me impressiono com sonho. E eu tive um sonho, algum tempo atrás, que eu estava diante de um portal. Porque tem sonho que a gente sonha, a maioria deles sonha, talvez nem lembra, ou quando lembra, passa batido. Mas tem uns que a gente, quando termina de sonhar, já acorda e incomoda. Aí eu tive um sonho, queridos, e eu estava diante de um enorme portal. Mas junto comigo tinha muita gente. E era tudo homem. Só tinha homem. E todos estavam vestidos assim, como eu estou. Era só homem. E todos estavam diante desse portal. Porque aquele portal ia se abrir. Em um dado momento, aquele portal ia se abrir. E quem ia aparecer naquele portal? Quem ia aparecer naquele portal era Jesus. E ele ia chamar os dele. Queridos, olha, no sonho, o sonho foi tão assim, claro para mim, mas tão claro, que eu fiquei tão tenso. Olha, falar é uma coisa, viver é outra. É muito bom a gente falar e viver o que a gente fala, pregar e viver o que a gente prega. E aí eu estava ali aguardando, eu disse, meu Deus, e se eu não entrar? E se eu não for o escolhido? Se eu não for o chamado? E a atenção de todos aqueles homens, de todos. É longo, mas eu estou resumindo, fazendo um resumo do resumo. E aí, todos com os olhos parados naquele portal, e de repente aquele portal começou a se abrir, e apareceu um homem. E eu não vi o rosto dele. O rosto dele tinha como que fosse uma nuvem, mas deu para ver o corpo, mão enorme. Ele estendeu o braço e
não teve barulho, porque ele chamou, daquele monte de homens que estavam ali, ele chamou alguns. E ele foi chamando, chamou um, chamou o outro, chamou o outro, chamou o outro, e me chamou. Quando ele me chamou, eu no sonho tive uma alegria, mas uma alegria que eu nunca senti em toda a minha vida. E eu disse: eu estou salvo. E aí eu acordei. Não, eu não acordei. Aí eu entrei. Só que o portão fechou. E era um local alto e um vidro muito cristalino. Dava para ver lá fora. O pessoal que ficou do lado de fora ficou muito bravo. E todo aquele pessoal bravo, revoltado, começaram a dar pontapé nas coisas, chutar as coisas. E revoltados eles brigavam com Deus, mas ficaram de fora. Ficaram de fora. E aí eu acordei com aquele tumulto daquele pessoal que ficou de fora. Aí eu acordei, falei: meu Deus, esse sonho não é só um sonho, tem alguma coisa mais do que um sonho. E eu nunca me esqueci. Faz uns 4 meses que eu tive esse sonho, e sempre eu estou me lembrando dele. Sempre eu estou me lembrando dele. Não basta, meus irmãos queridos, pastores queridos, não basta nós estarmos falando de Deus, talvez até num púlpito, ou com muita gente, ou com menos gente, ou com multidão, ou sem multidão, ou num canal de mídia e tal. Não adianta só falar. Não adianta só falar pelo nome, ou só chamar pelo nome de Deus. O mais importante é fazer a vontade de Deus. É viver a vontade de Deus. É viver a palavra de Deus. Desafio. E eu estava, irmãos, observando aqui a sequência do texto, quando no 22, as pessoas que não entraram, elas se apresentaram e começaram a dizer: mas nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, nós fizemos milagres em teu nome. Mas que povo é esse? Quem são essas pessoas? Que fazer milagre é um negócio, todo mundo quer ver milagre, irmãos. Todo mundo quer ver milagre. Expulsar demônio, todo mundo até conversa com o demônio. Aí eles disseram: olha, nós profetizamos, nós pregamos o teu nome, nós profetizamos, nós pregamos o teu nome, nós expulsamos os demônios no teu nome, e nós fizemos milagre no teu nome. Aí Jesus vem e diz abertamente: nunca vos conheci. Interessante, um negócio muito sério, é ou não é? Muito sério. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É coisa séria. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. Jesus está voltando aí. Jesus está voltando aí. Não dá para ficar brincando de pastor. Não dá para ficar brincando de obreiro, de obreira. Não dá para ficar brincando de crente, brincando de igreja, brincando de denominação, brincando de líder. Não dá. Tem que fazer a vontade do Pai. Tem que viver a palavra do Pai.
Porque não está. Jesus está vindo buscar a sua igreja. Aí o pessoal está com recidivação. E às vezes nós ficamos preocupados com o tamanho da nossa igreja, em fazer a igreja crescer e tal. E às vezes ficamos realmente preocupados com isso. Mas eu quero dizer para os irmãos que de repente a gente para e pensa o que é grande para Deus e o que é pequeno para Deus. O que é grande para Deus, o que é pequeno para Deus. O importante é fazer a vontade dele. Aquele filmezinho do Léo, irmãos, aquele moço que desenvolveu um trabalho tão bonito na igreja, que ele era membro, junto à juventude, e aí apareceu na igreja um menino, e aquele menino, como aquele moço, era um moço bonito, dinâmico, falava com muita desenvoltura e tal, e aquele menino se interessou por aquele moço e ficava só atrás dele e tal, e aquele menino foi abandonado pela família e tal. Acho que os irmãos, muitos vão até se lembrar do filme. E aí um dia chegou uma irmã para esse moço e falou para ele: olha, Deus tem uma grande obra para fazer através de você. Pronto. Aí esse moço ficou se vendo, irmãos, ele ficou se achando, se vendo já no meio do Morumbi cheio, e ele pregando. É só uma ilustração, não está isso no filme não. Esse moço já começou a se enxergar no meio de multidões e tal, e ele já começou a se esfriar com os trabalhos da igreja que ele estava envolvido e tal, porque ele ficou aguardando. Olha, a irmã disse que Deus disse para ela. É outra coisa séria, quando a gente diz: olha, Deus mandou dizer isso para você. É coisa muito séria, muito séria. E esse moço ficou desmotivado, porque ele estava aguardando o dia que Deus ia usar ele para uma grande obra. E aí um dia ele estava em casa e desmotivado com os trabalhos da igreja, porque ele estava aguardando esse grande dia. E aí então ele dormiu e teve um sonho. No sonho apareceu um anjo para ele e disse: olha, eu tenho sim uma grande obra com você. Sabe qual é? A obra que eu tenho, que é grande com você. Eu quero que você cuida do Léo. Pronto. O que ele pensou que era uma grande obra, o que Deus vai fazer comigo, o que Deus vai me usar para... Não, era só cuidar do Léo. Cuidou do Léo, já era uma grande obra para Deus. Irmãos, e tem tanto Léo perto da gente e a gente não vê. Às vezes tem Léo dentro da casa da gente, a gente não vê. Às vezes tem Léo onde a gente trabalha, a gente não vê. Porque a gente está querendo ver uma coisa bem maior, mas muito maior. Mas tem uns Léozinhos ali que está precisando, e se você atender um Léo, de repente Deus diz: olha, essa para mim é uma obra grande. Então é por isso que eu disse: o que é grande para Deus, o que é pequeno para Deus. O Léo é uma obra grande para Deus. Eu fico pensando o seguinte, irmãos, numa palavra que Lucas narra em Atos 9, em Atos 12, quando por ocasião da prisão de Pedro. Eu gosto de uma palavra que ele usa ali, porque ele carrega na tinta. Ele carrega na tinta quando ele fala da igreja. A prisão de Pedro, sem precisar de tecer detalhes, foi uma prisão diferenciada. Todo mundo sabe que não tinha tido nenhuma prisão igual aquela. Foi uma prisão diferenciada. Aí,
Aí Lucas diz no versículo 5 do capítulo 12: e a igreja, ele enche a boca para falar a igreja. Presidente, ele enche a boca para falar a igreja, e a igreja fazia contínua oração a favor de Pedro. Mas aí, irmão, do jeito que ele fala, parece que é uma igreja do tamanho do Pacaembu. Sabe onde essa igreja estava? Na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos. Não sei que tamanho era a casa dela, mas por maior que fosse, não cabia tanta gente assim como cabe no Pacaembu. E ele carrega na tinta e dizia: a igreja fazia contínua oração a favor de Pedro. Então, meus irmãos queridos, pastores, obreiros, eu fico pensando, de repente, que tipo de povo que nós estamos preparando para esse grande dia. É uma responsabilidade grande que nós temos. Nessa reunião, irmãos, que é uma reunião nacional, o Brasil está aqui, como já foi dito pelo pastor Roberto. O Brasil está aqui representado. Que responsabilidade imensa que nós temos, porque Jesus já disse com muita clareza. Ele disse que só chamar pelo nome não é o suficiente, só falar o nome dele não é o suficiente, só usar o nome dele não é o suficiente. Precisa fazer a vontade dele. E aí está o miolo da mensagem: fazer a vontade dele. Eu fiquei pensando, mas meu Deus, e esses camaradas aqui que chegaram e disseram: mas eu faço milagre, eu profetizo, eu faço. Aí eu vim aqui um pouquinho mais na frente, e Jesus diz: não, vocês podem ir embora, eu não conheço vocês não. Aí eu vim um pouquinho mais na frente, em Mateus 23, Jesus sempre bateu forte com a falsa aparência, o fingimento, a mentira. Jesus sempre bateu muito de frente. Os escribas, os fariseus foram todo o período de ministério terreno de Jesus sempre enfrentou eles. E aqui Jesus diz uma palavra interessante no 23, São Mateus 23. Então falou Jesus às multidões, e aos seus discípulos, para eles também: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Olha só, na cadeira de quem? Olha só, na cadeira de quem estavam assentados aqueles que diziam o que tinha que se fazer na religião, o que não tinha que se fazer, aqueles que apareciam ou tinham a aparência de puros, de perfeitos, de santos. Era eles que estavam lá, naquela cadeira, um dia que foi ocupada por um homem de Deus. Hoje pela manhã, o presidente até disse, quando Arão, Miriam começaram lá a criar caso, Deus disse: ó, vocês se resolvam aí, porque com ele falo eu, cara a cara. Vocês se resolvam, porque com ele falo eu, cara a cara. Então essa cadeira que estavam sentados, esses falsos religiosos. A religiosidade é um problema.
porque ela tem aparência que enche os olhos, salta os olhos das pessoas. Mas nós não vivemos de aparência, irmãos. Jesus não se deixa levar, Deus nos mostra com clareza, Ele não se deixa levar por aparência, porque Deus vê o interior da gente. E aí, irmãos, aí Jesus prossegue aqui no texto, eu vou caminhando para o final, e aqui Jesus prossegue no texto, e diz, olha, e diz às multidões, e aos discípulos também, olha, fazei, olha só, fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Os camaradas ensinaram certo. Os camaradas ensinaram certo. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imitais nas suas obras, porque dizem e não fazem. Irmãos, eu tenho tido assim, de um bom tempo para cá, eu tenho tido assim um cuidado tão grande para viver o que eu ministro, não quero falar de mim não, mas eu tenho esse cuidado, eu tenho um cuidado tremendo, e por mais que a gente tenha cuidado, a gente ainda se pega fazendo coisa que a gente não gostaria de fazer, ou falando coisa que a gente não gostaria de falar. Mas, irmãos, veja bem, uma coisa é discursar, e outra coisa é viver, outra coisa é praticar. Discursar, olha, um bom orador discursa, talvez o sujeito não precisa nem ser crente. Esses camaradas que foram julgados agora, e estão sendo ainda no julgamento do mensalão, se escutar eles falar meia hora, você quase acredita que eles são inocentes, ainda dá uma oferta para eles. Você quase acredita que eles são inocentes. Então o discurso passou longe da prática. O discurso passou muito longe da prática. E é por isso que Jesus diz, olha, vocês até podem fazer o que eles estão ensinando, porque eles estão ensinando certo, mas não fazem o que eles estão fazendo, porque eles pregam uma coisa e vivem outra. Longe de nós essa prática, irmãos, longe de nós. Oh meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Que cada um de nós aqui possa estar pregando e vivendo o que prega, ensinando e vivendo o que nós estamos ensinando, discipulando e ensinando e vivendo o que nós estamos ensinando para os nossos discípulos, porque é coisa séria. Jesus está vindo aí, e Ele vem buscar essa igreja, e não adianta ter uma multidão plantando bananeira em cima dos púlpitos ou rodopiando na igreja, e de repente não estão fazendo a vontade do meu Pai que está nos céus, segundo Jesus falou. O pastor Roberto abriu oficialmente a semana. Ele abriu e ele citou 3 coisas muito fortes no capítulo 9 de Atos, no versículo 31. Primeiro, ele citou a respeito do temor a Deus. Temor a Deus, isso é coisa forte demais. Temor a Deus. Depois ele citou a respeito do conforto que vem do Espírito Santo. E por último, do crescimento da igreja. O crescimento da igreja está no último, porque ele depende dos outros 2.
A igreja, para crescer, uma igreja sadia, curada, sarada, ela tem que ter temor a Deus. E a igreja que tem temor a Deus faz a vontade de Deus. Porque é o temor a Deus que nos impede de pecar. É o temor a Deus que nos impede de pecar. Eu gosto de uma palavra que Neemias disse, quando ele foi governador. Ele disse para o povo, bem rapidinho, ele disse para o povo: olha, todos que passaram antes de mim, todos que governaram antes de mim, eles foram corruptos, eles roubaram vocês, eles exploraram vocês, eles fixaram impostos altos, e além disso, os filhos deles também exploraram vocês. Aí ele diz assim: eu assim, porém, não fiz. Agora, o interessante é que ele não diz eu assim, porém, não fiz, porque eu sou melhor, eu sou melhor que eles. Não, ele diz eu assim, porém, não fiz, por causa do temor a Deus. Quando se teme a Deus, se faz a vontade de Deus. Quando se teme a Deus, se faz a vontade de Deus. E quando nós, irmãos, a gente diz não para nós mesmos, vem logo o Espírito e ele traz conforto, traz consolo, e nós recebemos força espiritual, força física. E aí a gente trabalha, irmãos, e aí a gente ganha um Léo, ganha 2, ganha 3, ganha 100, ganha 1000, ganha 2000. E aí a igreja vai crescendo, mas vai crescendo com base, irmãos, vai crescendo estruturada. Não adianta crescer no oba-oba, não adianta crescer no rodopio só, não adianta crescer no discurso, e chamando o pessoal para chorar, e aquela... Não, importa que se pregue a palavra como ela é, porque a Deus não engana. Não adianta eu dizer que sou, se Deus sabe que eu não sou. Eu preciso dizer: Senhor, eu preciso mesmo de Ti, me ajuda, eu quero viver o que eu estou pregando. Meus amigos, minhas irmãs queridas, eu paro aqui. Pastor Roberto, que o Senhor Deus abençoe a todos e nos dê graça para vivermos esta palavra, a palavra de Deus, para vivermos uma vida de temor a Deus, porque olha, nós vamos ensinar as pessoas que estão conosco a temer a Deus, e temendo a Deus se faz a vontade de Deus, e se faz a vontade de Deus, está com o lugar garantido com Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Pode?